Olá, eu sou Camila Didini, sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Tenho pós em Gastronomia Aplicada à Nutrição e mestrado em Nutrição Humana. Atualmente também curso a pós-graduação em Gestão de Qualidade e Produção de Alimentos na IFRJ. Pois bem, a minha carreira profissional, ela tem uma trajetória toda voltada dentro do processo de produção de alimentos. Então, desde mesmo antes de entrar na faculdade, já era uma área que eu gostava muito, já era uma área que eu tinha muita aderência. E aí, ao longo da faculdade, fui fazendo estágios, monitorias, cursos de extensão, iniciação científica, todos voltados para essa área de produção de alimentos. Me formei em 2013, segui para a área de Unidade de Alimentação e Nutrição, em que eu fui nutricionista responsável pelo setor de produção de um hospital no centro do Rio de Janeiro, em que a gente fazia todo o processo produtivo, tanto dos pacientes quanto também dos funcionários que estavam ali. Depois desse hospital, eu fui trabalhar no centro do Rio, no restaurante comercial, em que a gente tinha todo um processo de self-service, em que eu era responsável por compras, custo, elaboração de cardápio, elaboração de novas preparações para serem servidas ali no nosso self-service. Saindo de lá, fui trabalhar numa indústria de suco prensado a frio, e nessa indústria eu era responsável não só por toda a questão de qualidade de produção, como também toda a parte de logística, de distribuição desses sucos e também elaboração de novos sabores, da parte criativa, gastronômica dessa empresa. Saindo dessa indústria de suco, fui trabalhar na parte como analista de assuntos regulatórios, em que eu ali trocava toda a experiência já adquirida, avaliando rotulagem e fazendo controle de qualidade de alimentos, tanto importados quanto nacionais. Então, nesse processo, a gente via toda a parte, desde análises, questão de nuances de rotulagem, questão também ali de desenvolvimento de novos produtos. Depois disso, passei no concurso, me tornei professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, professora substituta, em que eu fiquei durante 2 anos como professora substituta de lá, exatamente nessa área de alimentação coletiva, nessa área de processo produtivo de refeições. E lá eu fui responsável também pela parte toda de estágio supervisionado em unidades de alimentação e nutrição. Terminei o meu mestrado durante esse mesmo período que eu fui professora substituta, e aí atualmente eu sou professora da Universidade Estácio de Sá, em que eu leciono disciplinas como técnica dietética, bromatologia, tecnologia de alimentos, todas essas voltadas efetivamente para a produção de alimentos. Sou professora da pós-graduação de Patisserie e da pós-graduação em Gastronomia Funcional da Uniswan, da Universidade Augusto Mota, e também sou professora da Gastromotiva, da ONG Gastromotiva, em que eu leciono aulas de habilidades básicas de culinária, leciono aula de marketing e empreendedorismo, tanto para a turma do Empreenda e Venda, quanto para a turma do Cozinheiro-Chefe. E é isso. E agora eu estou esperando vocês, para poder a gente estar aqui fazendo essa troca, conversando, trazendo a dinâmica, fazendo trocas inteligentes para que a gente consiga sempre juntar sabor, apresentação e nutrição. E aí englobar tudo e saber, que comida saudável também pode ser comida gostosa. Então, eu espero vocês. Para essa receita, você vai precisar de uma banana de tamanho médio. Pode ser a banana de sua preferência, mas recomendo a prata. Vai precisar de 1 unidade de um ovo. E também canela a gosto, para dar aquele toque final na sua receita. Agora vamos começar a nossa receita. Para facilitar, pegue a banana e corte em pedaços menores, para assim a criança conseguir amassá-la. Amasse bem a banana até ela estar uma mistura homogênea e em formato de pasta. Aproveite esse momento ali para poder treinar a coordenação da criança. Agora vem uma parte super divertida da nossa receita. Quebrar o ovo.
Para isso, sempre quebre um ovo em outro recipiente que não o que você está fazendo na receita, porque ele pode estar estragado. E aí, nesse momento, você deixa a criança efetivamente quebrá-lo. Se cair casca, não se preocupe, depois é só retirar. Ora, pegue o ovo e vire sobre a banana amassada e misture bem, até que tudo esteja bem homogêneo. Uma dica é use uma banana bem madura, que aí você não vai precisar colocar açúcar. O doce da banana já vai fazer todo o efeito. Sabe aquela banana que estava ficando pretinha, que já estava quase passando do ponto? Então, ela é ideal. Agora adicione a canela a gosto. E aí é a seu critério. Mas cuidado, hein? Não exagere. Vamos aumentar a quantidade de fibras nessa receita, que vai auxiliar em diversas funções do nosso organismo? Então, você pode colocar aveia ou chia. Fica a seu critério. Numa panela, coloque no fundo um pouquinho de gordura. Pode ser azeite, óleo, manteiga, óleo de coco, a sua preferência. Mas lembre-se, é uma preparação doce. Então, o ideal é que seja ou um óleo de canola, um óleo de soja ou um óleo de coco, para poder não alterar o sabor. Vá colocando com auxílio de uma colher, fazendo várias mini panquequinhas. E aí, com fogo bem baixo, tampe a frigideira. Depois que ela começar a formar umas bolhas na parte de cima, vire as panquecas. Esse já é o ponto que você sabe que elas estão bem cozidas. Cuidado para não queimar. Depois, vamos começar a montar nossa torre de panquecas. Coloque uma sobre a outra para que a gente consiga fazer aquela torre bem alta. E aí conseguir depois consumir nossas mini panquequinhas. E voilá! Está pronta nossas mini panquecas. Vamos botar um pouquinho de mel em cima? Lembre-se, mel não é recomendado para crianças menores de 2 anos. E voilá! Está pronta nossas mini panquecas. Pronto! Agora é só degustar e comer. Viu como é fácil? Uma receita nutritiva, fácil e muito saborosa.